Tudo bom, oitavo ano? Então, tô vindo aqui fazer esse textinho. Eu sei que a gente tá nesse tempo aí, bastante tempo sem se ver, né? Esperando assim retorno presencial, que ninguém ao certo sabe quando será. Então, hoje eu vim gravar esse com friozinho, né? Esse vídeo, para falar um pouquinho do próximo texto que nós vamos falar, né? Sobre nesse terceiro ciclo, né? Que a gente está vivendo, que seria pintura acadêmica, né? Eu coloquei uns textos, né? Para vocês copiarem. O que seria esse academismo ou academicismo, essa arte acadêmica? Foi quando, né, depois daquela missão artística francesa, esses artistas vieram difundir a arte, os estilos da academia europeia, né, porque os artistas brasileiros tinham que ir para lá para copiar, para ver o estilo, né, que era o que era valorizado. Né? Aqui no Brasil, continuou, né, essa contribuição francesa e tudo mais, e criou-se, né, dentro dessa época, no século XIX, mais ou menos, criou a Academia Imperial de Belas Artes, que hoje, né, é a Escola de Belas Artes, e era uma época que o artista era muito valorizado. Existia viagens, né, prêmios para o artista que quisesse continuar os estudos, e tem a viagem, eles ganhavam, né, uma viagem. Infelizmente, depois da proclamação da República, o imperador, né, acabou com isso, infelizmente. E a gente continuou tendo a Escola Nacional de Belas Artes, que seria no Museu Nacional de Belas Artes, e hoje, infelizmente, virou um curso no qual eu fiz, né, que fica acoplado em um prédio de arquitetura, né? O outro é um anexo entre umas matérias que, infelizmente, não é mais tão valorizado. Então, dentro dessa pintura acadêmica, a gente tem alguns artistas brasileiros que valorizavam, diferente dos europeus, valorizavam os sentimentalismos, as tradições históricas e os nossos modelos nacionais, que naquela época o nosso modelo nacional era o índio. Então, a gente vai ver assim, uma série de artistas que retratam acontecimentos que existiram aqui no Brasil e principalmente a parte do índio, né? Então a gente tem o Vitor Meirelles, né, que eu vou passar o texto, próxima semana o texto é sobre esses artistas, mas eu já vou aproveitar o vídeo. O Vitor Meirelles, né, que foi um artista que pintou a primeira missa no Brasil, e ele lida com essa coisa da união da política portuguesa com a religião, né, que é o que centralizava bastante essa época. Então ele meio que registrou essa cena. O Pedro Américo, que também continuou essa coisa que pintou o quadro Independência ou Morte de 1888. Então, são pinturas que registram alguns acontecimentos que realmente aconteceram, tá? E também a gente tem o artista dessa parte, dessa pintura acadêmica, que podemos dizer que ele é o mais brasileiro de todos, que é o Almeida Júnior. Por quê? Ele continua essa pintura, só que ele acrescenta coisas regionais, da onde ele morava, ele pinta o roceiro, ele pinta uma coisa mais rústica, entendeu? Infelizmente, ele até morreu. Ele teve uma morte muito trágica, e eu vou colocar nesse ciclo aí que a gente está vivendo uma pesquisa sobre o que aconteceu, de que forma que ele morreu, que forma trágica foi essa, tá? Então, vai ser um trabalho também que eu vou colocar para vocês aí, um segundo trabalho, tá bom? Então, é mais ou menos isso que a gente fala aí dessa coisa aí, desses artistas dessa época, a diferença também desse academismo por uma pintura realista, né? Uma pintura aí, uma pintura que nós vamos ter aí mais para frente, que é a pintura moderna, tá? Então, espero que tenha ajudado um pouquinho. Quem tiver muita dúvida dos temas, assim, melhor coisa, bota no Google, bota no YouTube, para dar uma facilitada para vocês entenderem, tá bom, gente? Beijo grande.